surgiu a televisão no Brasil foi em setembro de 50. Eu me lembro, eu era criancinha, mas eu presenciei, eu tinha 7 anos. Eu me lembro do meu pai entrando em casa na noite que o Chateaubriand inaugurou a TV Tupi, 18 de setembro de 50, e disse para minha mãe, Inês, minha mãe chamava Inês, ele chamava ela de Inês, Inês, nós temos que comprar um aparelho de televisão, porque você não vai mais ouvir as novelas no rádio, aí pela Rádio São Paulo. A Rádio São Paulo era uma rádio que na época era campeã das novelas. E ele então achava, dentro daquele mundo que ele vivia, das informações da época, que naquele dia o rádio tinha morrido. E o que a gente viu não foi nada disso. Daqui a 50 anos, a grande vantagem de quem prevê é que daqui a 50 anos quem previu não estará mais aqui para arcar com as suas consequências, né? Mas eu vejo, e são opiniões, né? Eu vejo a televisão ainda como veículo principal daqui a 50 anos. Eu vejo a televisão ainda sendo consumida por grupos de pessoas, famílias as mais diversas, grupos de amigos, empresas, enfim, grupos de pessoas, a parte do individualismo, né? Graças à mídia digital, que possibilitará, e já vem possibilitando, você escolher o seu programa no seu smartphone, no seu aparelho digital, esse número tende a crescer, evidentemente. Mas eu tenho uma teoria, e eu já fiz palestras sobre isso, que eu acho que se encaixa perfeitamente neste momento aqui, que é a seguinte: nenhuma mídia, na minha opinião, é claro, nenhuma mídia desaparecerá. E eu, para fazer essa afirmação, eu me escoro na história das mídias, né? Se nós pegarmos a primeira mídia que surgiu no mundo, né, que foi a pedra, quando então o homem, que não tinha ainda uma escrita, né, ele se manifestava através de sinais, e esses sinais ele já fazia nas pedras. Essa pedra ela é usada até hoje pela comunicação. Se você for a algumas estradas até do interior de São Paulo, você vai ver muitos varejos locais, pequenos comércios, se utilizando da pedra para as suas mensagens publicitárias. Então a pedra continua sendo, a primeira mídia continua sendo mídia ainda utilizada. E da mesma forma, as mídias que surgiram de 200 anos para cá, né, o jornal, a revista, as mídias impressas, mais recentemente as mídias eletrônicas, rádio, e mais recentemente ainda a televisão, elas não vão desaparecer como não desapareceu a pedra. Elas mudarão de formato, mudarão de maneira de serem consumidas pelo público, mas elas prevalecerão. Por quê? Porque é histórico, nenhuma mídia desaparece, elas apenas têm que se reformular. Eu acredito que daqui 50 anos a TV continuará. O formato será outro, a programação, o conteúdo será outro, como nós já estamos vendo, né? Há uma preocupação já das emissoras no sentido de não apenas melhorar naquilo que este verbo tem de mais explícito, mas também de mudar, de atender mais aos anseios desse novo consumidor, desse novo telespectador que está aí. A propaganda, ela tem no Brasil uma sorte grande. Por quê? Porque o brasileiro gosta de propaganda, e não é por acaso. A propaganda acompanha a vida do brasileiro desde há muito, né? Por isso é que, mudando o formato da comunicação televisiva, indo para os celulares, indo mais adiante para outras formas, outras plataformas móveis, o brasileiro, em regra, não irá pular a propaganda. Ao contrário, ele poderá até pular de repente a programação, conforme o canal, conforme aquilo que estão lhe oferecendo. Mas a propaganda dificilmente ele vai pular. E há um outro detalhe que vai ajudá-lo a continuar fiel à propaganda, que é a qualidade da nossa propaganda. Nossa propaganda hoje é reconhecida no mundo inteiro como uma das melhores. A nossa propaganda, ela ganha festivais muito importantes que julgam propaganda no mundo inteiro. Esta qualidade da propaganda, ela tem ajudado muito a crescer a admiração que o brasileiro tem pela televisão.
sobre os players, né? Quem é que vai fazer parte desse vasto mundo de players do mercado publicitário, né? Daqui a 50 anos? É evidente que o formato atual ele está exaurido. Até já se discute isso, essa mudança, não é uma coisa para o futuro, é uma coisa do presente, que já vem há tempo, né? Então nós teremos, por exemplo, bancos servindo também de mídia, né, através de toda a sua parafernália digital que eles já possuem hoje, né, e estão aproveitando por enquanto para si próprios, para cada vez mais reforçar a própria marca. Mas isso lá na frente poderá, por que não, ser utilizado para outros segmentos da atividade humana, né, da atividade comercial. E teremos também uma liberdade maior entre as pessoas da intermediação da propaganda entre o anunciante e a mídia, as plataformas de mídia. A agência não será mais a titular absoluta desse tipo de intermediação. Haverá outros players, outras formas de contato, de união entre essas duas partes, né? Isso tudo até já começa a acontecer, mas é algo que a gente prefere aguardar para ver, porque o Brasil, inclusive, que é o nosso mundo, o nosso pequeno mundo, o Brasil ele tem se protegido através de legislações específicas, ele tem se protegido, o mercado tem se protegido com relação a essas novas influências, mas isso também não dura muito. E voltando à televisão, é evidente que a televisão enfrenta hoje vários desafios. Todo gigante sempre tem um momento de grande dificuldade, quando outros gigantes começam a querer disputar o seu pódio, né? Mas a televisão, já dissemos isso nessa entrevista inteira, ela encontrará sempre o seu caminho. O caminho da televisão, para mim, ele não terá 50 anos como a proposta dessa entrevista. Ele terá mais do que isso. Não sei precisar quanto, mas ele terá mais do que isso. Daqui 100 anos, os que vierem depois vão responder a vocês aí.